Beleza. Então é o seguinte, bom dia a todos. A gente vai fazer uma revisãozinha da avaliação semestral. A gente vai fazer, a nossa está marcada para a semana que vem, eu já está lá no cronograma de provas. Infelizmente, por ser uma aula por semana, vai ser meio puxado mesmo, tá? A gente teve uma prova semana passada e vai ter a prova semana que vem. Óbvio que não dá, né, para a gente trabalhar todo o conteúdo, mas eu vou passar para vocês hoje e tirar qualquer dúvida do conteúdo que a gente vai trabalhar na prova, beleza? Então, assim, faço as anotações necessárias e eu coloquei páginas até, tá, para facilitar o trabalho de vocês, embora a apostila é pequena, tá bom? Mas então, estejam atentos aí. Vocês estão me vendo bem aí, não? Sim. Tudo tranquilo? Então vamos lá, ó. Que eu abri uma outra tela para eu ver os tópicos aqui que a gente vai trabalhar. Então, o conteúdo da nossa prova vai ser, primeiro, Augusto Comte e o positivismo, tá? Não dá para falar de... Eu tô falando de sociologia, tá? Eu inverti um pouquinho, como é menos conteúdo de sociologia e hoje a gente entrou um pouco atrasado, fica mais fácil. Augusto Comte e o positivismo. Não dá para falar de sociologia sem falar do positivismo de Augusto Comte. Por quê? Porque no século XVIII, Augusto Comte criou essa doutrina filosófica que entendia que era necessário se valorizar o conhecimento científico e, além, se anular, ou seja, acabar com o conhecimento religioso e metafísico, que é aquele relacionado às questões filosóficas, como ética, moral, sentimentos, questões relacionadas à epistemologia, estética. Todas essas áreas deveriam dar lugar para o conhecimento científico que Augusto Comte entendia ser o único conhecimento legítimo. E aí ele vai desenvolver a teoria dos três estados, a qual existe uma evolução epistemológica, uma evolução de conhecimento no homem, que começa primeiro com o conhecimento religioso, que depois evolui para o conhecimento metafísico. Metafísico é tudo que não é físico, tudo que não faz parte do mundo físico. Quando você fala de amor, você está falando de uma coisa que existe, mas que não é palpável. Quando você fala de ética, é também uma reflexão humana, mas que não é palpável. Então, as questões metafísicas que estão relacionadas principalmente à filosofia evoluiriam para o conhecimento científico. Aí, nessa esteira do conhecimento científico e de toda a transformação que ocorria naqueles séculos iluministas, né, do século XVIII, século XIX, ele vai entender que é preciso existir uma ciência relacionada à sociedade, para que essa sociedade que estava em transformação e até no certo ponto vivendo um caos das mudanças, ela precisaria de uma ciência que a estudasse para melhorar essa mesma sociedade. E aí ele dá início ao que a gente chama hoje de ciências sociais, que abrange a sociologia, né, que abrange também a ciência política e a antropologia. Tá? Então esse é um conteúdo que vai cair. Aí a gente vai falar também dos três filósofos. Esse conteúdo do Augusto Comte está na página 15, anotem aí. Positivismo, Augusto Comte, página 15. Tudo que eu tiver vídeo, eu vou mandar para vocês também, tá? Os vídeos que ajudam bastante. Aí a gente vai trabalhar também na prova os três clássicos da sociologia, tá? Durkheim, Weber e Marx. Durkheim é o primeiro a usar o termo sociologia, tá? Como ele era professor universitário, ele é o primeiro a usar esse termo. E a sociologia de Durkheim está fundamentada principalmente nos fatos sociais. Fatos sociais são imperativos que a sociedade determina para a gente. Então, Durkheim trabalha a sociologia dele muito mais dando ênfase àquilo que a sociedade impõe para o homem, para o indivíduo. Tá? Então, assim, ele vai... o todo influenciando, né, determinando o sujeito. A gente vai trabalhar também Max Weber, tá? Max Weber é aquele filósofo, aquele sociólogo que vai trabalhar
que a gente chama de ação social, né? Que é como o indivíduo interfere, interage e transforma a sociedade que ele vive. Então, ele vai falar da ação social, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, que é a solidariedade relacionada à família, e a sociedade, e a solidariedade relacionada ao trabalho, ao mundo capitalista. Então, da página 16, na página 16, vocês têm um resuminho das teorias fundantes. Teorias fundantes é o que são os clássicos da sociologia. E da página 26 a 33, a gente vai ter mais detalhadas questões relacionadas a cada um deles. Então, ação social para Weber, solidariedade mecânica e orgânica e ética protestante. Tá? Qual a relação da ética protestante para Weber? Para Weber, o protestantismo, ou seja, a religião evangélica, o cristianismo protestante, ele se adequa totalmente ao mundo capitalista. Por quê? Porque ele atrela ou ele relaciona os bens materiais a uma bênção divina, porque ele prega um ascetismo, né, que leva o homem a se concentrar muito mais no trabalho do que em gastar o dinheiro que ele ganha. O que é ascetismo? Ascetismo é a ideia de que eu não devo dar lugar à minha carne, né, aos meus desejos. Quando eu trabalho, acumulo capital e não gasto nas coisas da carne, ou seja, nos meus desejos, automaticamente eu vou estar guardando dinheiro. E a ideia de família, né? O protestante, ele vai aplicar o seu lucro no bem-estar familiar. Então, Weber analisa a ética protestante no mundo capitalista, como os países protestantes tiveram um êxito econômico maior que os países católicos. Então, são essas os três temas que a gente vai trabalhar na prova relacionados a Weber. E Karl Marx, que é o filósofo que vai trabalhar a sociologia dele. Quando eu falo filósofo e sociólogo, é importante também a gente dizer. A sociologia é um conhecimento moderno. A sociologia é uma disciplina recente até, né? E a filosofia, ela remete a 7 séculos antes de Cristo. Então, é óbvio que a sociologia só poderia ter sido estruturada por pensadores da área da filosofia. Então, a gente fala o sociólogo, aí às vezes vocês veem, eu falo filósofo, sociólogo, por quê? Porque Marx foi um filósofo, Durkheim foi um filósofo, Weber foi um filósofo que, de alguma maneira, os três estruturaram, Comte também foi um filósofo, estruturaram a sociologia, tá? Então, Karl Marx, ele vai falar da sociedade sempre relacionando a sociedade aos modos de produção, né? Para Karl Marx, o homem é o que ele produz. E as sociedades se desenvolvem a partir dos modos de produção, né? Então, ele fala que a história da humanidade é a história da luta de classes. Que classes? Uma classe que detém os meios de produção, ou seja, que detém o trabalho, e uma classe que vende os seus modos de produzir, né? Vende o seu trabalho. E uma classe luta com a outra o tempo todo. E toda vez que essa luta, de alguma maneira, muda as estruturas do trabalho, a sociedade toda muda. Então, e aí ele vai fazer um estudo desse caminho de transformações do modo de trabalho, desde o escravismo, ou melhor, desde o extrativismo, escravismo, feudalismo, até a Revolução Industrial, que é o contexto em que ele vive. Então, ele vai falar de todas essas mudanças para falar sobre a sociedade que ele conhece, as sociedades, porque ele vai abranger vários países diferentes nos seus vários estágios de modos de estruturas de modo de produção. E aí ele diz que toda vez que a sociedade muda, as estruturas e as superestruturas também se transformam. As estruturas são os próprios meios de produção e o comércio, né, as relações capitalistas que esses modos de produção vão resultar, e as superestruturas são a lei,
a moral, a religião, as relações sociais, então, o Estado. Então, ele vai dizer o seguinte, o trabalho, ele interfere, inclusive, nas superestruturas. Então, toda a análise de Marx, aí ele vai analisar alguns conceitos que ele acha importante, como o conceito de mais-valia, que é o valor excedente do que vale o trabalho de um trabalhador em relação às suas horas de trabalho. Então, ele vai dizer que o salário do trabalhador, na verdade, paga poucas horas do que ele trabalha, porque se isso fosse calculado em cima daquilo que ele produz e do que é vendido. O resto da produção que não é pago ao trabalhador, Karl Marx vai chamar de mais-valia, que é o lucro do patrão. Então, o patrão ele lucra na margem que ele coloca de ganho no produto e ele lucra no trabalho do trabalhador que está vendendo o seu trabalho. Tá? Isso é a mais-valia. Vai falar da alienação. A alienação, o que se trata de alienação? Para Karl Marx, a segmentação do trabalho, a especialização das atividades de trabalho, a divisão social do trabalho, faz com que cada trabalhador, na sua área, não tenha visão do todo que ele produz. Logo, o trabalhador é incapaz de calcular ou de dimensionar o valor daquilo que ele está produzindo. E logo ele fica alienado, porque ele não sabe o tamanho, a importância do trabalho dele. Ele está ali pondo parafuso, mas ele não tem noção que ele está construindo um carro e o valor que esse carro tem, né? E aí ele não consegue conscientizar a ele e o resto da classe, né? Esse processo, Marx vai chamar de alienação. A gente pode falar do que mais também? Do fetiche da mercadoria, né? Que é a ideia de que o capitalismo produz a revolução industrial, o desenvolvimento do trabalho fez com que a produção aumentasse muito, mas essa produção precisa desaguar, né? E às vezes a produção é maior do que a demanda. Então, o capitalismo ele vai construir formas de propaganda, principalmente, e de uma pressão social de estimular o trabalhador a estar sempre comprando, mesmo que ele não precise. Ou seja, a propaganda, o capitalismo gera um fetiche, um feitiço do produto sobre o consumidor. Essas são as classes sociais, consciência de classe, alienação, mais-valia, fetiche da mercadoria, são os temas que a gente vai estar abordando na prova. Outra questão importante é o contexto em que a sociologia surge. A sociologia surge na Europa do século XVIII e XIX, uma Europa que está sobre os efeitos de uma revolução industrial, uma Europa que alguns países já experimentaram revoluções que mudaram a configuração política e social, por exemplo, a própria França, a própria Inglaterra, assim, uma sociedade muito mais ativa no sentido que ela da noção de indivíduo, de direitos, né? Estados modernos, ou seja, algumas configurações feudais dão lugar a estados modernos. Então a gente tem mudanças de configurações geopolíticas, a mudança econômica e a mudança social, né? Porque é uma sociedade que está em transformação, êxodo rural, né? Fim do feudalismo, crescimento da burguesia, né? A burguesia que no período feudal representa aqueles comerciantes, né? Que vendem produtos nos burgos. Eles começam com as revoluções iluministas, os reis perdem espaço, né? No primeiro momento, a burguesia se alia aos reis para tirar o poder dos senhores feudais, mas a burguesia vai tomando conta da economia e a burguesia se transforma numa categoria que vai gerar as grandes revoluções iluministas. A própria Revolução Francesa, Revolução Russa, as grandes revoluções começam a partir da burguesia. Meus queridos, é isso, tá? A prova da gente serão esses assuntos aí. Ai, coitado da Laisla. Puxa, alguém devia ter me avisado. Desculpa, Laisla. Você tá aí ainda, não? Laisla? Espero que esteja. Pessoal, então assim,
Para a Laisla e para quem não assistiu a aula, essa aula vai estar gravada, tá? O que eu passei para vocês é o conteúdo da prova de sociologia, tá? Queria saber dos que estão na sala, alguma dúvida, algum desses assuntos que eu tô aqui. Ah, peraí, gente, só uma coisa também. Então vamos lá, ó. Então eu já falei do positivismo, página 15. Clássicos da Sociologia, página 16, e depois de 26 a 33. Ô, professor, essa aula tá desde que horas, por favor? Não... Então, Como assim? Eu não entendi. olá, Laisla, tudo bem? Tudo bem com você? Melhor agora. Só que assim, eu estava com a página aberta do conteúdo para eu falar para vocês, né? Para eu lembrando. Aí eu não vi que você estava para entrar. Mil perdões. Ah, E me avisou também, tá? E não, de aí, boa. mas a sala tá gravada, Laisla. É filosofia ou tá, sociologia? Como eu entrei atrasado hoje porque minha internet deu uma bugada, então o conteúdo de sociologia acho que é menor, eu comecei com sociologia. Tá, Mas eu vou pular, aula de sociologia, tá? Pode tá deixar bom. eu dar uma olhada no YouTube. Mas eu revisei o conteúdo, ó. Então, assim, eu vou aproveitar aqui para falar o conteúdo e as páginas, tá bom, Laisla? Aham. Anota aí. Então vamos nessa. Peraí. Então, ó, Augusto Comte, positivismo. Teoria dos três estados. Página 15. Augusto Comte, positivismo, teoria dos três estados. Página 15. Anotei. Os três estados é estado teológico, metafísico e positivo. Teorias fundantes da sociologia. Teorias fundantes da sociologia. Página 16. Na página 16 tem um resuminho, né? E depois, página 26 a 33. Esses clássicos da sociologia é o Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá? Aí a gente tem o contexto histórico para o surgimento da sociologia. Com o que no mundo fez surgir a sociologia? Acabei de falar. Então, as mudanças geopolíticas, os feudos perderam espaço para os reis e os reis depois perderam espaço, sofreram a pressão da burguesia. Isso trouxe uma série de revoluções pela Europa. E aí, os estados modernos começaram a ser estruturados como eles são hoje. Lógico que ocorreram uma série de mudanças, mas a configuração daquele período é a configuração que vai perdurar, pelo menos nos estados mais importantes. A gente vai ter as revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, Revolução Camponesa, uma série de revoluções. Aí a gente vai ter a Revolução Industrial, que muda a sociedade totalmente. A Revolução Industrial provoca um êxodo rural para as grandes capitais, que não estão preparadas para essa sociedade. A exploração do trabalho de uma maneira muito intensa de mulheres, homens, mulheres e crianças. E é essa sociedade que precisa ser entendida para poder ser melhorada. E aí Augusto Comte começa a desenvolver essa ciência da sociedade, que são as ciências sociais. É nesse período também que ocorre essa separação entre ciências naturais, ciências humanas e ciências exatas, né? As ciências sociais, elas abrangem a sociologia, a antropologia e as ciências políticas, tá? Esse contexto histórico para o surgimento da sociologia está na página 19. Tá bom, gente? Agora sim, perguntas? Fale agora ou cale-se ou não cale-se nunca. Pode perguntar a hora que vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta aí? O conteúdo vai da página 15 a 33? Por aí, Bernardo, eu não tô, eu não quis, eu coloquei as páginas específicas para vocês não terem que ficar lendo a apostila inteira, né? E é lógico que alguns assuntos a gente não vai abordar, porque não tem essa ilusão que vocês vão guardar todos os assuntos do semestre. A ideia é a gente trabalhar aquilo que é mais importante você guardar desses 6 meses. Tá? O que normalmente vai cair em Enem, vestibular, lógico, para vocês não, mas assim,
O que é importante guardar do primeiro semestre é esse conteúdo aí. Tá bom? Eu pus aí o que eu vou pedir na prova. Beleza? Sim. Joia. Então, eu vou fazer chamada. Só um minuto. Essa minha caneta preta. Bernardo tá aí, hoje é dia 19, Bernardo tá aí, Diogo tá aí, Evandro, não, Fernanda também não, Isabela, não, Juan, não, Lara não, Laisla está, Loiane não, Luana não, Matheus não, Rafael está, Gabriela está e Felipe Chagas está. Gente, estou feliz que ninguém tem dúvida de nada, todo mundo entendeu todo o esquema do clássico da sociologia, Augusto Comte, positivismo, 3 estados, tudo Senhor, certinho. você não passou essa matéria no primeiro bimestre? Passei no primeiro e no comecinho do segundo, que depois a gente foi pros projetos. Eu preferi não colocar os projetos na prova, porque a gente trabalhou os projetos na prova da semana passada. Aí diminui o conteúdo, né? Sim. Vocês querem saber a nota ou não? Eu quero. Eu tô até com medo. Mas da prova, Como eu falei para vocês, são 2 provas, né, que vocês senhor, fizeram. você fala a prova assim. Não, eu não quero saber, não. Eu tô com medo. Tá, então eu juntei as 2 provas, cada prova valia 5, tá? Então o Bernardo tá aí? Bernardo 10. Depois eu mando para você, Lázaro, tá bom? Diogo, quer Tá saber? bom. Depende, pro, é bom ou ruim? Tá, depois eu mando para vocês, então. Uhum. Acho melhor, né? O Evandro não tá aí. Fernando, Gabriela. Pro, isso significa que é ruim? Não. Você tirou 5. Vou falar 5,5, que é quase 6. Uhum. Tá? O Bernardo tirou 10. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Laisla, eu vou mandar depois. Gabriela, quer que eu mande depois, Gabriela? Gabriela tá dormindo. Depois eu mando para vocês, melhor. Pro, melhor mandar depois. Depois eu mando para cada um, tá bom? Seguinte, pessoal, é isso então, tá bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, esse é o conteúdo da prova. Vou mandar para vocês os vídeos depois, tá bom, gente? Mas eu acho melhor mandar um dia antes, né? Eu penso que se eu mandar agora... Oi? Não, os vídeos dos conteúdos que eu vou passar na prova para vocês. Acho melhor mandar um dia, vocês costumam estudar um dia antes? Sei lá, acho que. Senhor, manda. Eu não sei qual que é melhor. Pode ser, eu acho, um dia antes. Dia antes, vocês vão estudar antes? Não, né? Porque vocês estão cheios de provas para fazer também. Né? Uhum. Eu acho que um dia antes, ou até 2, eu mando os vídeos para vocês estudarem. Eu sempre acho que os meus vídeos são melhores que dos outros, porque eu sou o professor de vocês. Então, assim, a prova vai ser eu que faço.
Então, nesse sentido, não que meus vídeos são melhores, são vídeos que vão falar do conteúdo da maneira como eu entendo, e aí a maneira como eu fiz a prova, tá? Então, sou eu o jeito que vocês conhecem eu falando. Então, eu vou mandar para vocês. Eu tenho um vídeo sobre positivismo, tenho um vídeo sobre os clássicos da sociologia. Acho que um vídeo só já 2 vídeos já resolvem o problema aí. Tá bom, meus lindos? Tá, Beleza. bom. Tá, se ninguém tem uma pergunta, na próxima aula a gente vai fazer revisão de filosofia, tá? E vou liberar vocês então aqui, tá bom? Uhum. Beijo no coração de vocês. Lais, assista a aula inteira depois, tá? Tá, professor. Tá bom, gente. E avisa a galera lá e pede o pessoal entrar em filosofia, senão fica ruim. Porque às vezes é melhor na aula assistir a aula ao vivo, porque pode tirar dúvidas, enfim. Tá bom, gente? Vou interromper aqui a gravação e Deus abençoe todos. Falou. Falou, pro.